bom momento, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver isso. Então, a gente está aqui para gravar mais uma aula da disciplina de tópicos especiais, etnogênese indígena, a interculturalidade no contexto latino e ibero-americano. E essa aula é do programa de pós-graduação em Educação e Territorialidade da UFGD. A gente está fazendo as gravações nesse formato remoto para tentar atender um pouco os estudantes nesse momento de pandemia. E nessa aula em específico, a gente vai trazer um tema que nos é bastante caro quando a gente pensa na ideia e no conceito de interculturalidade. Mas antes disso, gostaria de apresentar os nossos colegas que estão hoje com a gente, do norte do país, Joaquim e Paulo. Então, por favor, se apresentem. Oi, sou Joaquim Maná, do povo Unicuim, do estado do Acre. Sou formado em Linguística, sou membro do Laboratório da Interculturalidade, secretário da Federação do Povo Unicuim. É um prazer estar aqui para socializar essas informações a respeito da educação escolar de cada povo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Roberto, eu sou graduado em História pela Universidade Federal do Acre e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná. Assim como o Joaquim, integro o LabInter, que é o Laboratório de Interculturalidade na Universidade Federal aqui do Acre. E estamos aqui com o Cássio e com vocês para trocar ideia, pensar junto, imaginar junto dessa questão tão importante, tão cara, que é a interculturalidade. Vamos lá. Então, Joaquim e Paulo, quando a gente pensa no conceito de interculturalidade, a gente tem que assumir que ela é uma ideia bastante abstrata, né? Porque a gente não vê a interculturalidade passando na janela. Então, a interculturalidade sempre é aquilo que a gente demonstra, né? Eu gosto do professor que ele vai falar em atitudes interculturais. Porque, efetivamente, se a gente pensar numa escola, a interculturalidade na educação escolar indígena, a partir de uma escola indígena, a escola ela é uma instituição que ela veio de fora da cultura do povo. É claro que a gente consegue pensar e reconhecer momentos formais de transmissão da educação, das práticas educativas de um povo, mas isso não acontece sobremaneira numa instituição, assim como acontece no formato que hoje a gente conhece as escolas. Então, nesse sentido, quando a gente fala em interculturalidade e educação escolar indígena, como que a gente consegue perceber uma escola que, na prática, tem uma atitude intercultural a partir daquilo que a gente entende como, ou fala, a partir dos regimes de conhecimento, né? Em outras palavras, como transformar o currículo de uma escola indígena em um currículo que tenha conteúdos e conhecimentos do povo, né? E aí eu acho que a gente não está falando de uma escola indígena, mas a gente pode pensar em práticas educativas Kaiowá, em práticas educativas Runicuim dentro de uma escola. E aí eu gostaria que a gente comentasse um pouco sobre essa ideia de interculturalidade dentro da escola, mas pensando no olhar indígena para a escola e não olhar de uma instituição não indígena. Vamos lá, começa por Joaquim. Sou eu que começo, é? Pode ser, não tem hora, não. Então, estou aqui para contribuir as experiências, as informações sobre educação escolar indígena, né? E sobre educação escolar Unicuim, tratando primeiro desse contexto de educação escolar indígena, né? Que foi um nome que foi dado pensando em levar esse conhecimento para esses povos.
que, na verdade, hoje a gente continua falando e a gente tem orgulho de falar isso, e que muitos momentos a gente tem percebido que nós, povos considerados indígenas, né, um outro nome metafórico que deram, que nós somos indígenas. Nós somos povos e cada um tem sua autodenominação, e a política de educação escolar, na atualidade, tem que tratar isso. Sem entender, sem conhecer de onde veio essas palavras, nós temos praticamente repetindo os que já deram, né? E hoje, nós mesmos se formando, conhecendo a nossa realidade, na ideia de manter o conhecimento, deixar ela presente, é o momento da gente reconstruir quem somos e o que nós queremos fazer. Quando se trata dessa palavra, educação escolar indígena específica, é uma educação que veio pensado para esse público, e não pensando de trabalhar o conhecimento dele, mas a ideia de trazer o conhecimento de fora para que eles também aprendam e conheçam, desenvolvem, mas nunca pensaram em trabalhar os nossos próprios conhecimentos. E nessa atualidade, nós estamos chegando ao momento de fazer essa reflexão. Se estamos aprendendo e ensinando o conhecimento que veio de fora, por que não ensinar o nosso conhecimento? E aí, para contextualizar isso, vários escritores ou legisladores começaram a escrever dizendo essa palavra abstrata, que é a interculturalidade. Não entender de que a interculturalidade seria o conhecimento que veio e o nosso conhecimento. Mas esses últimos anos tenho analisado isso, que isso está mais no discurso do que na prática. E em alguns momentos tenho me referenciado dizendo assim, a interculturalidade talvez seja a nossa presença numa reunião, num curso, num debate, a nossa presença é interculturalidade. Quando se trata da escrita, um conhecimento nosso escrito em língua portuguesa pode ser tratado como bilinguismo, quer dizer, com informação do povo escrito na língua portuguesa, por exemplo. Isso, nesses contextos, a gente percebe que é bilíngue, mas não é aquele bilíngue que a gente está tratando hoje. Talvez nem seja bilíngue a palavra bilíngue, mas seja uma língua portuguesa e a língua de cada povo. Assim como a língua micuim, com a mesma fluência, com a mesma capacidade, com a mesma estrutura e com a mesma filosofia de ensinar e aprender para a nova geração. São essas informações que a gente tem tratado nesses últimos anos, né? E analisando isso, o povo Nicuim, desde 2000, quando começamos a falar do projeto político-pedagógico, comecei a escrever o projeto, e na escrita, praticamente eu estava me baseando de um projeto que já era de outro. E eu fui percebendo que não estava entrando nada além do conhecimento do meu povo. Simplesmente eu estava maquiando as informações, tudo em língua portuguesa. Em alguns momentos falava, língua antiacuim, nossa história.
nossas artes, nossas músicas, nossas plantas medicinais, mas não se tratava de quanto tempo e como poderia ser ensinado na escola de acordo com aquele projeto que eu estava escrevendo. E aí, a partir daí, foi a ideia. A gente precisa dar o nome para essa formação, para esse ensinamento. Nós já fazemos isso diariamente. Já fazemos isso ao tempo todo. Agora, se a gente tem uma escola onde podemos fortalecer isso em dois conceitos, a oralidade e a escrita, e a produção do material didático, nós temos que pensar o que nós queremos fazer. E aí se deu a palavra da educação escolar única, e não mais educação escolar indígena, diferenciado ou específico, como era tratado em vários documentos, né? E a partir daí a gente veio fortalecendo essa palavra, né? Educação escolar Unicuim. E hoje nós temos uma base construída, que é a base estadual comum curricular. Identificamos 9 áreas de conhecimento. Pensando nessas áreas, nós falamos como ensinar, aonde ensinar, quem poderá ensinar e quanto tempo ensinar isso. Isso falando no espaço da escola. Porque, culturalmente, a gente já faz isso ao tempo todo. As famílias já passam isso. Mas quando a gente pensa na escola, a gente tem que fazer esse formato de quanto tempo e quem e onde podemos ensinar isso. E uma coisa, todo o nosso conhecimento, conhecemos, praticamos, usamos, entendemos, mas tem um problema que precisamos lidar com isso, é de repassar esse conhecimento para a nova geração, para diversas faixas de idade, para o momento específico, como e aonde ensinar isso. Isso nós estamos dando o nome que seria pedagogia Runicuim, a forma de transmitir o conhecimento, a forma de buscar esse conhecimento para que esse conhecimento seja registrado para trabalhar nas nossas escolas, com nossos alunos. E aí se deu essa construção, né? Hoje nós temos essa base, onde das 5 regiões que os Unicuim estão, a ideia é de criar uma base, que seria uma escola de formação, onde podemos trabalhar essas 9 áreas, né? Produzir o nosso material. Se nós temos 9 áreas de conhecimento, a cada ano nós precisamos publicar um material, então vai ser 9 materiais a cada ano. Desde a alfabetização e pensando na graduação. E nós só podemos fazer isso quando fiz o mestrado em línguas, né? E tentei fazer uma revisão da ortografia que, ao longo do tempo, a gente veio escrevendo com os formatos que foram definidos pelo não falante, pelos pesquisadores. E eu, como Runicuim falante, eu falei, olha, tem algumas letras aqui que a gente não concorda, a gente precisa fazer uma revisão. Durante o mestrado, pude perceber essas falhas, né? E fiz a revisão, e a partir daí começamos a pensar, se nós realmente queremos criar um modelo de educação escolar Runicuim, nós precisamos ter o nosso material, da alfabetização à graduação. E aí saiu o primeiro material, né, que foi publicado em 2013, com uma cartilha de alfabetização. E aí, a partir daí, a gente veio construindo
Hoje nós temos já muitos materiais organizados, mas não está em circulação nas escolas, que nós estamos com dificuldade de fazer essas publicações, mas pelo menos estamos garantindo que o que nós queremos fazer, nós estamos chegando a um ponto de mostrar que somos capazes de fazer. E isso não serve só para mim, serve para todos os povos que ainda são fluentemente falantes, de que precisamos chegar a um consenso de pensar, vamos trabalhar? Vamos. E quantas pessoas vão poder trabalhar? Porque são conhecimentos que só os próprios falantes, os próprios sábios, os próprios interessados é que vão poder fazer isso acontecer. E realmente é um desafio. Tenho pensado nesses desafios, né? Quanto do próprio povo, quanto dos gestores e quanto das instituições formadoras, aonde a gente está buscando essa informação de conhecimento da escrita. E quando o povo tiver isso consciente do que eles querem fazer, eles podem levar esse conhecimento para instituições formadoras, né, para os gestores, para que realmente eles possam estar ajudando naquilo que foi construído conjuntamente daquele povo. Então, são grandes desafios e que, se os próprios formandos não forem buscar e ter uma capacidade de entender do conhecimento que ele está tendo, não dele, e aproveitar o conhecimento do que ele aprendeu para fazer o dele, eu acho que vai ser uma grande perda. Mas eu até tenho comentado muito de que eu passei por várias situações de formações. Primeiro, de uma ONG, da Comissão Pro Índio, onde a gente tratava o tempo todo dessa palavra específica, mas nada em prática, né? Só mesmo as ideias. Depois na graduação, depois na pós-graduação. Mas nesses 3 instâncias de formações, a gente nunca trabalhou como deveria ser a carga horária específica da escrita dessa língua, os conceitos do conhecimento desse povo. Geralmente a gente só fala as informações, né? Mas a escrita ainda está muito distante. E aí eu praticamente estou fazendo esse comentário, né? Para quem está fazendo graduação ou pós-graduação, tem que ter essa vocação. Ele está lá para aprender outro conhecimento, que o conhecimento dele não está lá. O conhecimento dele está no povo dele, está na comunidade dele. Mas ele está ganhando uma experiência, está ganhando um conhecimento que possa ajudar ele a buscar e fortalecer o conhecimento do povo dele. Finalizando, experiência própria que eu tive. Nós temos grande dificuldade de escrever na nossa língua, porque nós aprendemos com diversos materiais que foram pesquisados pelos não falantes e que cada um escreveu de uma forma diferente. Nós passamos muitos problemas relacionados qual seria a melhor forma de escrever.
eu imagino que muitos outros povos também estão passando por isso. Cada um escrevia com a letra diferente. E no mestrado eu pude fazer essa revisão, né? E hoje, mesmo eu tendo revisado, eu ainda vejo vários outros parentes do meu povo que ainda não chegaram a entender por que eu fiz aquelas mudanças. Eles continuam escrevendo da forma como eles aprenderam. E aí, com razão, nós não começamos ainda a trabalhar a formação mesmo nossa. Nós aprendemos voluntariamente. E por isso nós temos essa dificuldade. Mas a ideia de criar um programa de educação escolar Runicuim foi justamente pensando nisso. Então, a gente tem que abrir uma sala para que a gente possa aprender. Nós aprendemos não na escola, aprendemos vendo, usando, tendo necessidade. Agora, queremos criar uma escola para que a gente possa trabalhar e continuar revisando a nossa ortografia. E cada momento a gente vai construindo essas construções, né? E chegar um momento de que realmente nós queremos trabalhar essa diversidade do conhecimento do outro e a nossa diversidade que são do nosso próprio povo. E aí a gente nem pode falar que é intercultural ou é bilinguismo, mas que nós temos que entender que nós temos um conhecimento, o outro conhecimento que chegou está nos prejudicando. No entanto, que nós temos, historicamente, né, dos 305 povos ainda existentes, nós temos essa deficiência. Aqui no Acre, há 200 anos atrás, era 80 povos. Hoje só tem 16, com 3 situações linguísticas. Alguns povos ainda fluentemente falantes, alguns só os mais velhos falantes, e alguns são lembrantes. Então, analisando isso, se nós que estamos formando não criar uma base de como fortalecer esse conhecimento, mesmo já com tantas mudanças, nós vamos, como fala na metáfora da língua portuguesa, né? Vamos chorar pelo leite derramado. É o que a maioria fazem, porque não tivemos essa oportunidade. Agora, nós mesmos estamos criando essa oportunidade. A ideia de criar a instância, a base comum curricular, a gente tratou um projeto societário Runicuim. Dentro dessas 9 áreas, a gente tem uma das áreas que é específica como a gente sobreviver. É o específico de como a gente lidar com o nosso povo, com nossa família. O tratamento, o casamento, as lideranças. Isso, eu sempre tenho visto que se a gente colocar isso em prática, nós já tivemos várias mudanças, mas podemos construir uma base, não daquela de 500 anos, não aquela de 300 anos, mas o perfil da atualidade. E a língua também continua mudando, mas pelo menos a gente se comunicar em Rantiacuim, entender o nosso mundo em Rantiacuim, ver as nossas histórias, mesmo fragmentadas, em Rantiacuim, fazer as nossas artes com nome que foram dados durante a nossa geração. E aí são essas possibilidades que nós estamos tendo hoje, né? Aprendendo esse conhecimento inovador que é a escrita,
que é filmadora, que é o gravador, a gente usa esses materiais ao benefício do nosso conhecimento, para que futuramente a gente tenha esse material para trabalhar. E era isso que eu queria relatar aqui nesse primeiro momento, né? E foi uma oportunidade da gente conversar, quem sabe, futuramente a gente se encontrar e trocar experiência. E aos poucos a gente ir construindo, mas é bom a gente se lembrar, parente. O nosso conhecimento, só quem pode fazer somos nós. Outras pessoas não vão poder fazer. Até porque nós já tivemos vários outros pesquisadores que pesquisaram nosso conhecimento, nossa história, nossa língua, e parece que uma forma de acabar. Eles estão pegando para levar, e não para passar para nós. E agora você, que está fazendo graduação ou pós-graduação, se tem um projeto que você está construindo para o seu povo, para fortalecer o conhecimento do seu povo, é você que tem que fazer. É você que tem que mostrar. Eles estão te esperando que você faça algo diferente. E não que se forme, largue ele e vai para algum lugar. Por mais que você faça, vai para um lugar, mas você é o espelho do seu povo. Eles estão esperando por vocês fazerem algo do que realmente a gente está perdendo. Mas era isso que eu queria repassar para você. Obrigado. Minha Terumarã. Minha Terumaquete aí. Bom demais. E aí, professor Cássio, como é que segue? Segue o baile. Eu acho que o Joaquim falou algumas coisas muito interessantes, mas vou deixar você fazer uma fala inicial, e aí depois eu acho que a partir do que o Joaquim falou, eu devolvo a bola para vocês. Tá. Maravilha. Obrigado, Joaquim. Ouvir o Joaquim é sempre uma aula, né? Porque dos primeiros professores indígenas do Acre, pesquisador, atuou como técnico também em educação escolar indígena, também na Secretaria de Educação, até 2018. Então, é sempre importante ver como é que essas diferentes ocupações dos espaços, Cássio, importam também nessa discussão sobre a interculturalidade, né? A ocupação dos espaços, não é? Com aquela ideia de corpo pensante, não é? Que além da presença indígena nesses espaços, seja na universidade, seja nas secretarias de educação, ela também pode abrir a possibilidade para que o pensamento indígena também ocupe esses espaços, né, e também defina os atos administrativos, né, das secretarias de educação, das coordenações ou gerências ou departamentos de educação escolar indígena. E com isso, eu já começo a responder, então, a pergunta que você fez, né? Qual é a dimensão prática da interculturalidade, né? Como é que a gente consegue enxergar essa dimensão prática? Acho que uma parte dela, Cássio, melhor dizendo, acredito que uma parte dela reside quando a gente consegue criar atos administrativos que tenham o caráter intercultural, né? E ter este caráter intercultural significa, num primeiro momento, reconhecer os esforços e as propostas de educação apresentadas pelos povos indígenas, criando instrumentos dentro das secretarias de educação, dentro das coordenações do Departamento de Educação Escolar Indígena, para acolher essas propostas.
para que aí, então, elas se efetivem. Então, você tem uma dinâmica onde, na aldeia, você tem uma proposta pedagógica, você tem uma perspectiva de educação própria, ou específica, ou intercultural, enfim, o Kaiowá, o Runicuim, e, ao mesmo tempo, as secretarias de educação, elas devem criar os instrumentos administrativos necessários para acolher essas propostas, porque, do contrário, a gente cria um hiato. De um lado, na aldeia, você tem uma proposta específica, mas quando essa proposta chega à Secretaria de Educação, ela não se efetiva sob justificativas que dizem a respeito de que, como tenho certeza que muitos parentes já ouviram, assim não pode. A gente não pode, o boletim tem que ser em língua portuguesa, por exemplo. Mas quanto tempo vocês ficam em contato com o aluno? Mas e a aula dentro da escola? Então, as secretarias de educação, elas têm que criar mecanismos administrativos, né, que sejam adequados às práticas educacionais indígenas. Acho que esse é um dos primeiros pontos assim importantes para a gente pensar, que mais à frente a gente pode aprofundar. Mas, para que essa interculturalidade, a gente consiga visualizar, perceber essa interculturalidade, acho que um aspecto importante reside também na articulação das pesquisas entre os povos indígenas, né? Pesquisar, né, as pesquisas conduzidas por indígenas, pelos povos indígenas, pelos pesquisadores indígenas, são também instrumentos de resistência e, ao mesmo tempo, sendo produção de conhecimento, também são formas de dar concretude, né, a essa interculturalidade, porque é produção de ciência, né? Então, quando você consegue produzir ciência com outras epistemologias, com outros pensamentos, com outras formas, você também constrói outros tipos de realidade, você dá vida a outros tipos de realidade. Então, acho que esse é um elemento importantíssimo. Você sabe um outro elemento, Cássio, que importa também nesse cenário, talvez esse seja um passo inicial, né? O Joaquim comentou. O que significa pensar a educação nas aldeias não como educação indígena, mas como educação Runicuim ou como educação Kaiowá? Isso tem um efeito sobre as pessoas, e isso tem um efeito, deve ter um efeito também sobre as pessoas que estão na aldeia, óbvio, e isso deve também ter um efeito sobre a própria administração pública, né? A própria Secretaria de Educação, mas também os próprios formadores, né? Porque, veja, indígena, ele é também uma categoria jurídica, né? Então, quando a gente fala educação escolar indígena, a gente está trazendo para o âmbito da educação escolar, está traduzindo o termo indígena como uma categoria jurídica. Porque senão poderia ser educação escolar intercultural, simplesmente, e o indígena não apareceria, né? E o termo indígena como categoria jurídica não apareceria. Então, é importante a gente refletir o lugar desse termo no direito da educação escolar intercultural. Isso faz com que a gente possa refletir com mais profundidade. E, ao mesmo tempo, quando você traz a autodenominação, no caso Runicuim, para esse termo, né, para ocupar o lugar desta categoria jurídica, aí você está dando um passo além, porque aí a gente não está mais falando apenas da categoria jurídica. Aí a gente começa a falar do que integra, do que constituem as relações de conhecimento e os regimes de conhecimento na aldeia. Porque aí, mais do que pensar a categoria jurídica, são pensadas todas as categorias que constituem o conhecimento naquele lugar e naquele povo. Então, mudar o nome indígena para Runicuim ou para Kaiowá tem essa potência. Quando você começa a refletir, não somente a partir da categoria jurídica, mas como você começa a refletir a partir das categorias que constituem, que constroem o conhecimento
a transmissão de conhecimento, a geração de conhecimento, o desafio da transmissão entre diferentes gerações, né, mais jovens e mais velhos. Você, quando traz essa categoria, quando traz o nome do povo para dentro dessa proposta, que é política também, porque construir uma proposta educacional é também uma proposta política, é também um projeto societário, como disse o Joaquim Maná. Então, trazer o nome do povo para dentro dessa discussão tem um efeito político e um efeito de reflexão educacional nas próprias comunidades. Bem, outro aspecto importante para a gente conseguir imaginar, perceber essa interculturalidade na prática, é necessário uma profunda reflexão comunitária sobre os impactos que os conhecimentos de fora, os conhecimentos ocidentais, têm sobre as próprias comunidades, né? Porque certa vez a gente refletia, conversava inclusive com o Joaquim, e ele usou uma expressão que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: chega da escola a roubar o nosso tempo, né? Então, como é que o tempo da escola organiza a comunidade? Mas o tempo comunitário não deveria organizar o tempo escolar? Veja, quando a gente faz isso, a gente começa a ter uma interculturalidade na prática, porque é o modo de vida na aldeia que vai ordenar o modo como a escola naquela aldeia se constitui, e não o inverso, né? Outro aspecto importante nesse sentido: o Estado brasileiro, ele definiu regras e erigiu um ator para fazer o debate, o contato da educação. É o professor, né? Mas, muitas vezes, a gente tem um professor que domina os códigos ocidentais, mas, ao mesmo tempo, ele necessita dos códigos que são próprios ao seu povo, né? A gente, às vezes, conversando sobre isso, fala, bom, o professor é ótimo, ele sabe, conhece os conceitos de interculturalidade, conhece práticas pedagógicas e tal, muito interessante. Aí, certa vez, numa comunidade, a gente ouviu assim, pois é, mas ele é panema, ele não caça nada, né? Ou seja, todo o conhecimento territorial, todo o pensamento sobre a natureza, né, era algo que este professor precisaria pesquisar, buscar, né? Mas para fazer isso, né, ele precisa recuperar, né, atuar, melhor dizendo, a partir das relações de parentesco, das suas relações sobre o território, daqueles que são os sábios tradicionais, né, que é o termo que em língua portuguesa se utiliza para tratar desses especialistas indígenas, não é? Então, a dinâmica da interculturalidade também pressupõe o aprofundamento nesse conjunto outro de conhecimentos que a nossa sociedade chama de conhecimento tradicional, né? Mas aí tem um outro detalhe importante, né? O termo interculturalidade, ele é marca da nossa relação com os povos indígenas, ou o próprio termo educação diferenciada. Mas veja, se eu sou Runicuim ou se eu sou Kaiowá, então essa educação não é diferenciada. Ela é, obviamente, Runicuim ou Kaiowá. Porque só faz sentido chamar a educação de diferenciada quando é outra pessoa falando daquela educação. Mas quando sou eu mesmo, sendo de um povo indígena, falando sobre a minha educação, então ela é minha, então ela é Runicuim, então ela é Kaiowá. Eu acho que é um dos aspectos importantes que o Joaquim traz para esse debate, que eu acho que é importante os alunos refletirem sobre esses aspectos. Ora, para onde os termos que tratam da educação escolar indígena levam as reflexões dos povos indígenas?
para onde cada uma dessas palavras vai levando, vai construindo as práticas desses professores e dessas comunidades sobre as escolas. E aí tem uma outra questão, que muitas vezes a imposição de modelos educacionais ela vai constrangendo as próprias criatividades indígenas sobre a educação, sobre o que é educar, sobre o que é uma criança, sobre o que é cuidado, sobre o que é transmitir conhecimento, sobre os contextos apropriados, necessários, indispensáveis para que esses conhecimentos sejam transmitidos, né? Por isso que a educação Ronicuim ela nasce como uma semente de transformação, de reflexão profunda sobre esse modo de conceitualizar a escola que foi oferecido pelo Estado brasileiro, né, a partir, sobretudo, da Constituição de 88, para os povos indígenas. Então, outro modo de pensar a interculturalidade na prática é quando, em vez de o Ocidente buscar traduções indígenas, este mesmo Ocidente se abra às traduções dos povos indígenas, né? Então, não é mais o pesquisador não indígena buscando uma tradução para um termo que existe em língua portuguesa ou para uma relação que existe em língua portuguesa ou para um modelo de educação que existe, mas são os povos indígenas construindo seus próprios modelos e entendendo e traduzindo também os modelos que foram para eles oferecidos. Aí você tem você estabelece, você cria uma outra dinâmica, né? Onde o regime de conhecimento é fundamental, né? Porque a palavra interculturalidade ela é especialmente importante no cenário da garantia dos direitos, né? Então ela tem um lugar histórico muito representativo e fundamental para a garantia dos direitos educacionais dos povos indígenas. Ela como eu costumo dizer, ela é um direito público. A interculturalidade tem que ser pensada como um direito público da educação, não é? Ao mesmo tempo, são os regimes de conhecimento, ou seja, é o próprio pensamento indígena capaz de fazer a diplomacia entre conhecimentos internos e conhecimentos externos, entre aquilo que entrará, que fará parte do currículo escolar e aquilo que eventualmente não fará parte do currículo escolar, né? Por isso se diz que Clarice Kohn diz isso muitas vezes, isso outras vezes, que a política de educação escolar é antes uma política cultural, né? Porque é a definição da cultura na escola, né? Ou seja essa cultura pensada como modo de vida, seja essa cultura pensada como instrumento, como nos faz refletir a Manuela Carneiro da Cunha. Mas acho que é fundamental que a gente consiga refletir e mergulhar nos regimes próprios de conhecimento, que essa é uma condição, acredito, para repensar o conceito de interculturalidade, né? E um último aspecto para essa parte eu gostaria de falar é que tem a ver, na minha humilde opinião, com um ato ético dos pesquisadores não indígenas nesse contexto de interculturalidade. Porque quando tem um pesquisador não indígena na sua aldeia, aquilo também é um cenário intercultural, né? Em que pese o tema da pesquisa dessa pessoa, xamanismo, linguística, educação, criança, territorialidade, saúde, é um cenário intercultural. São duas epistemologias, eles são dois modos de conhecer que estão em contato, que estão em relação. Mas eu acredito que hoje, sobretudo hoje, num cenário onde os direitos indígenas estão em franca ameaça, né? Inclusive a interculturalidade como direito público da educação indígena também é ameaçada. Eu acredito que a interculturalidade ela faz florescer um compromisso ético, né? Um compromisso moral dos pesquisadores não indígenas em relação
aos povos indígenas, ou seja, como construir parcerias que sejam sólidas, parcerias que possam eventualmente ser duradouras, mas especialmente parcerias que fortaleçam, né, os povos indígenas, que fortaleçam os direitos indígenas e que, como disse o Maná, que possam fortalecer os projetos societários dessas populações. Acho que esse elemento é importante para a gente pensar a interculturalidade. Então, veja, a interculturalidade ela se apresenta de forma polissêmica, né? São muitas as nuances que a gente pode compreendê-la. E para nossa sociedade, eu penso, Cássio, para quem atua junto aos povos indígenas, para quem se propõe a parceria com os povos indígenas, ela nos coloca, ela renova o nosso compromisso com os direitos educacionais indígenas e renova o nosso compromisso com os projetos de sociedade dos povos indígenas. Eu acho que esses são os primeiros aspectos que eu gostaria de apontar e colocar para a nossa reflexão. Muito bom, Paulo, muito bom, Joaquim. Você fala em primeiros aspectos, mas isso faz a gente pensar em tanta coisa que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, já para denunciar que estamos reunidos à tarde, mas tem uma coisa que me faz pensar bastante quando vocês estavam falando, nesse modelo que a gente pensou para essa disciplina. A gente tem experiências de diversos lugares do mundo, seja na América, Bolívia, Equador, México, seja experiências de professores que estão em Portugal, Espanha, e têm desenvolvido trabalhos com relação à interculturalidade, mas me parece, sobretudo, que a gente pensar no sul do Mato Grosso do Sul e pensar no Acre, a gente consegue fazer comparações bastante importantes, seja do ponto de vista histórico, pensar no processo de colonialidade que o Acre teve com a borracha e o Mato Grosso do Sul teve com a erva mate, mas uma outra coisa que me parece um elemento muito próximo, que a gente deveria talvez olhar mais para as experiências do Acre, é a própria relação daquilo que a gente entende de hoje, com o nome de Educação Escolar Indígena Específica e Diferenciada, que são os trabalhos da Comissão Proíndio lá no final da década de 70, início da década de 80, né? O Acre foi muito fundamental no início desse processo para a gente pensar como isso se replicou depois em outros lugares. Mas por que eu estou fazendo toda essa volta? Isso que o Joaquim falou sobre as 9 áreas de conhecimento que vocês conseguiram pensar na hora de olhar os currículos de vocês, e todo esse debate que a gente está fazendo com relação à interculturalidade, para mim ele é muito importante para a gente entender o que a gente está falando quando a gente pensa na educação escolar indígena e pensa na interculturalidade. Quer dizer, não é o prefixo etno que vai dar cara ao que a gente entende como matemática, como ciência, como língua, como história, né? É muito mais o processo, o efeito que tal conhecimento tem para um povo específico, e esse efeito ele é permanente, então não se trata também de falar em processo, em conhecimento específico, pensando que esse é um conhecimento só do passado. A relação como os Unicuim vão ter no ano de 2020, frente à pandemia, é uma relação diferente do que o mundo ocidentalizado, os brancos têm com relação a isso, né? Então, esse efeito que o conhecimento, o regime próprio de conhecimento tem para cada povo, ele é uma coisa única. E por que eu estou fazendo a relação com a ideia da experiência do Acre? Eu sei que vocês têm uma experiência muito bacana com relação a oficinas para construção de projetos pedagógicos ou atualização desses projetos pedagógicos. E aí eu gostaria de dar um pouco a bola para vocês, porque eu acho que talvez começar pelo Paulo, falando um pouco desse processo metodológico, de como fazer essa construção, porque eu acho que isso coloca um pouco em prática aquilo que a gente está conversando, que é como olhar os currículos das escolas a partir dos regimes de conhecimento próprios. E aí uma outra coisa que tanto o Joaquim quanto o Paulo conversaram com relação
a importância da presença indígena para o desenvolvimento das políticas públicas, sendo atuante nos papéis do desenvolvimento dessa educação, elas são fundamentais, mas que depois o Joaquim pudesse falar um pouco como ele percebe qual a função do professor indígena dentro de uma educação escolar indígena, reconhecendo que a gente tem os sabedores, né, o que a gente chama de anciões ou lideranças espirituais, que tradicionalmente ocupavam esse papel da transmissão do conhecimento que hoje acontece dentro da escola. Então, como que, talvez um pouco isso que a gente estava conversando agora no final, do compromisso ético, né? Qual que é a função do papel desse professor para que ele não necessariamente venha tomar o espaço de uma liderança, mas sim que ele traga para a escola a ideia de reconhecer nessas pessoas um conhecimento tão importante quanto aquele conhecimento que vem de fora, né? Como a gente fala de forma resumida. Mas então, para você, Paulo, assim, se você pudesse contar um pouco dessa experiência metodológica da construção dos projetos pedagógicos nas escolas, e para o Joaquim, como ele enxerga a importância do professor indígena dentro da escola. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o regime de conhecimento, essa ideia de educação Runicuim, aqui no Acre, ela foi muito importante também na própria transformação, pelo menos até 2018, da política pública, né? Ela serviu especialmente, Cássio, como uma referência para que a gente construísse as leis da categoria escola e professor indígena, né? Então, veja, o que eu estou dizendo, e gostaria que a gente pensasse junto sobre isso, veja, um conceito indígena, né? Ou seja, o conceito Runicuim sobre educação foi fundamental para que a gente pensasse aspectos indispensáveis à legislação de educação escolar indígena. E aí vou dizer um dos aspectos. O Joaquim sempre dizia, Paulo, e como é que a gente vai fazer com a educação própria de cada povo? E como é que a gente faz com a educação Runicuim? Como é que faz com a formação? E a experiência Runicuim, ela trouxe, e a gente conseguiu traduzir dentro da lei essa experiência Runicuim, afirmando que cada povo indígena pode propor, né, pode desenvolver, elaborar sua proposta própria, específica de formação. Então, o texto da lei garante que os Runicuim desenvolvam sua proposta de formação, os Manchineri desenvolvam sua proposta de formação, os Yaminawa desenvolvam sua proposta de formação. Então, veja, este é um dos impactos, né, absolutamente positivos da reflexão indígena sobre a própria política pública, ou seja, do conceito indígena, da elaboração indígena, do pensamento educacional indígena para a política pública. Bom, esse é um aspecto. O segundo, Cássio, em relação aos projetos político-pedagógicos, tem uma expressão que eu aprendi, que eu revisitei esses dias e atualizei com o Joaquim, que eu acho que é muito bonita, que é Jurauã, né? É como... e aí me perdoe a tradução parcial, tá, Joaquim? É como você ir... como que algo vai... Como que seu corpo vai se acostumando com algo. O efeito disso sobre o seu corpo. Né? Entendendo o corpo como lugar de pensamento, lugar de fazer, como corpo que produz coisas, que produz pessoas, que produz costumes, hábitos, que produz cultura. Bom, então eu acho que a educação Runicuim, ela está nesse processo de Urauã, sabe? Num primeiro momento, nós fizemos oficinas nas terras indígenas. Ainda nesse período, eu trabalhava como técnico da Secretaria de Educação e tive a oportunidade de conhecer uma pessoa chamada José Benedito Ferreira, o Twin, né? Que, veja,
o Joaquim disse, olha, a gente já conversava isso desde 2000, mas isso era dito em língua rantiacuí, era uma reflexão interna do povo. E o Joaquim e o Benedito Twin, ele fez essa comunicação em língua portuguesa. E ele comunicou da seguinte forma, cara. Ele falou assim, professor, a gente está cansado de discutir educação diferenciada. Muito legal a discussão, mas a gente quer discutir educação runicuim. Então, veja, quando ele falou isso, e é importante mencionar esse aspecto, porque ele não estava falando para o Paulo, ele estava falando para a Secretaria de Educação, porque num dado momento, eu então representava a Secretaria de Educação e estava junto com ele, junto com os professores indígenas, num curso de formação. Então, veja, ele a um só tempo, ele requer uma transformação na política de formação e ele requer uma transformação no modo de fazer a gestão da Secretaria de Educação, para que se reconheça a educação runicuim. E também ele está propondo uma ampliação do conceito de educação. Então, veja como isso é importante. Nesse primeiro momento, a gente trabalhava com 4 grandes áreas de conhecimento. No Cubus, no Cuquescá, no Cubus, no Cuitzá, no Cuquescá e no Cuquescamá. Era nós igual a gente, parecido com a gente, diferente da gente. Isso de um ponto de vista runicuim. Mas, como eu falei, a educação runicuim está nesse caminho de Urauã, de ir se transformando. E hoje, o Joaquim ele já refinou essa primeira perspectiva. Então, em vez de 4 áreas de conhecimento, já são 9 áreas de conhecimento. Né? Então, veja, o que o pensamento indígena fez? E outra coisa importante, Cássio, isso é uma refinada articulação política intercultural. É uma refinada articulação política intercultural. Porque, para propor isso, é necessário uma discussão. Os runicuins estão em 12 das 36 terras indígenas do Acre, né? Então, é necessário uma discussão, uma articulação com todos esses territórios, com todos os sábios, professores desse território. E é inexorável que quem faz isso, o protagonista disso são os próprios povos indígenas, né? Então, veja, o que o Joaquim e o Benedito fizeram foi liderar um movimento super interessante de repensar a educação do povo deles. E aí, quando você começa a pensar em uma proposta de educação própria de cada povo, você tem que começar a pensar quem são os sábios, né? O que é conhecimento, né? O que é conhecimento para esse povo, quais são os contextos de aprendizagem, né? É quando você começa a pensar nas epistemologias indígenas de conhecimento. E esse foi a construção dos projetos político-pedagógicos, passam por isso aí. E hoje você tem o quê? Você tem uma base curricular runicuim, como o Joaquim apontou, você tem uma discussão que conseguiu chegar em um dos municípios acreanos, que tem um contingente runicuim muito grande, que é o Jordão, conseguiu, no Jordão, que o Jordão acolhesse o primeiro curso de formação que tivesse essa base curricular runicuim como principal ferramenta pedagógica, digamos assim, e ainda conseguiu que nesse município do Jordão se aprovasse, agora recentemente na Câmara dos Vereadores, uma lei referente à consulta livre, prévia informada e aos direitos indígenas. Então, veja, tudo isso, Cássio, tem a ver com este regime de conhecimento, ou seja, como os runicuim foram, a partir do ponto de vista deles, operando sobre os nossos conceitos. E isso é um movimento intercultural. E este cenário, né, mostra uma prática intercultural, né? Ou seja, e quando eu estou dizendo uma prática intercultural, é porque usar essa palavra também é estratégico, porque essa palavra a gente entende. Essa palavra em língua portuguesa a gente entende. Mas se disser no Cubus, a gente não vai saber o que é. Veja, então esse é um movimento intercultural, uma política intercultural muitíssimo refinada.
Então, hoje, a gente tem no Acre, né, a primeira base curricular específica de um povo indígena. E acho que, em termos educacionais, essa é uma significativa vitória desse povo. E todo esse movimento político de articulação, de pesquisadores indígenas, de proposição. Então, você imagina, num município, um professor fala educação Ronicuí na Secretaria Municipal de Educação, no outro município, o outro também fala educação Ronicuí. Então, essa linguagem vai entrando na esfera pública, né? Porque ela está exatamente se constituindo, né? Florescendo dentro das próprias comunidades. Então, eu vejo que, quando você me pergunta, né, como construir, como essa dimensão dos projetos político-pedagógicos, eu acho que no primeiro momento, um projeto de sociedade, no segundo momento, o projeto político-pedagógico, que é outro instrumento, né? É outro instrumento de efetivação de direitos. Assim como a base curricular Uniquim é outro instrumento de efetivação de direitos, né? Então, isso vai se constituindo, ou seja, é necessário criar instrumentos que possam comunicar tanto aos próprios parentes que estão na aldeia, quanto ao poder público, né, que não está na aldeia, né, mas que suas ações têm impacto direto sobre as aldeias e que podem ser impactos negativos. Assim como é necessário também, Cássio, fazer com que esse pensamento circule nas universidades, circule nas academias, né, no lugar onde se supõe produzir ciência. Só que essa ciência da qual a gente está falando aqui foi produzida nas aldeias. E esse é o grande pulo do gato, digamos assim, né? Produzir ciência nas suas próprias aldeias. Né? Então, acho que e produzir política também. E esse foi o movimento científico e político que os Unicuim conseguiram implementar no Acre. É isso, querido. Espero ter esclarecido essas questões todas e reafirmando. Não fossem os protagonistas indígenas, né, não fossem os pesquisadores indígenas, Joaquim, Bené e tantos outros que lutaram por isso, lideranças, inclusive, caciques, inclusive, esse processo não teria o vigor que tem hoje. É isso. Excelente, excelente. Muito obrigado, Paulo. Joaquim, como que, então, nesse contexto, você enxerga o papel dos professores indígenas nas escolas? Então, Cássio, demais participantes, é uma pergunta bastante interessante, né? Quando uma pessoa é indicado para assumir essa tarefa, por exemplo, de ser um educador, de ser um professor. Muitos momentos a gente tem conversado a respeito dessa representação, dessa figura de ser um educador, de ser um professor, de ser um representante. Quando, talvez na cultura ocidental e oriental, praticamente ele é representante ou liderança da sala de aula, ou daquela escola, ou daquele conteúdo. E para os Unicuim, não sei, outros povos, né? A figura de ser um professor, ele assumiu tantos papéis. A sala de aula, para ele saber dominar um pouco da língua portuguesa, escrita, né? Da matemática, ele praticamente foi assumindo tudo. Falou isso por experiência que eu passei, né? Logo quando vim fazer o primeiro curso de formação em 83, quando voltei, eu era professor, era a pessoa que fazia a anotação das mercadorias que era vendido, que comprava nos comércios, peso da borracha, era a pessoa que
negociava com os comerciantes, e aí, sucessivamente, a gente foi assumindo vários outros papéis. Quando se criou a ideia de criar uma associação, o indicado era o professor, ou o agente florestal, ou o agente de saúde. Porque são 3 categorias que passaram pela formação de língua portuguesa, desses conteúdos todos, né? E ele assumindo essa representação. E aos poucos eles foram construindo, e que hoje ainda continua sendo isso. Se você analisar numa comunidade quem é o representante desses contatos de fora, é o professor, é o agente de saúde, o agente agroflorestais. E tem as lideranças tradicionais, né, que são convidados para alguns encontros, mas a liderança acaba convidando um desses 3 atores, o professor, o agente de saúde, o agente agroflorestal. E, aos poucos, também, os professores foram assumindo o papel de ser o representante na comunidade. Ele seria a segunda liderança. Tem a liderança que é da aldeia, que é a liderança daquela terra, mas em segundo seria essas 3 figuras. Porque sabia ler, sabia escrever, sabia lidar com os cálculos. E hoje, Cássio, eu vejo que o professor, ou essas 3 categorias, são os gestores dos seus conhecimentos. Além de ser gestor da escola, do ensino, ele passa a ser um gestor do seu conhecimento, da sua língua, das suas artes, das suas músicas, das suas plantas medicinais. E foi com essa situação que nós chegamos a fazer a nossa base. E ainda agora você tinha perguntado para o Paulo a respeito da construção do PPP. Hoje nós temos esse desafio de colocar no PPP as informações dessa base que a gente construiu, ou fazer uma base, aliás, fazer um PPP específico Uniclinic. Ainda está nesse contexto de que a secretaria tem que assumir isso. Se não assume, nós já assumimos. Hoje tem várias equipes, vários técnicos indo para as terras São Nicuim, na ideia de fazer a revisão do PPP. E se já tem algumas informações naquela comunidade de que nós temos essa base, eu estou imaginando que eles vão acrescentar. Se eles não acrescentarem, eu já estou falando com eles, não tem problema. Vamos assumir isso. E que vai ser um problema para a secretaria entender isso. Até hoje é difícil um gestor entender a especificidade de cada um. Porque mesmo existindo técnicos, recurso destinado a essa palavra educação indígena diferenciado, específico, ainda tem uma certa dificuldade. Não, tem muita dificuldade a ser implementada. Aí, quando a gente traz a nossa especificidade para eles, não tem como implementar. Aí é a nossa situação da gente pensar, vamos implementar ou não? Foi uma pergunta que fizemos no último encontro que fizemos, em 2017, né?
falou, todo mundo queria assumir. Por mais que o Estado não fizesse, mas a gente tinha que fazer. E aí está chegando esse momento da gente fazer esse papel de que você é uma figura importante. Você é o que tem que buscar essa informação para mostrar para a comunidade que se a gente não fizer isso, nós estamos sendo prejudicados. Já fomos prejudicados há vários anos. Se a gente não buscar isso, não ser esse representante, ser um articulador, de ser um pesquisador, de ser um motivador, nós não vamos conseguir manter o nosso conhecimento com tanta preocupação que nós temos. Então, a ideia de ser a figura de ser um professor, ele tem esse papel. Por mais que ele é só simplesmente um professor que tem que só lidar com a sala de aula e com os alunos. Isso é o papel de fora, mas de dentro ele é mais do que isso. E vai ser feito através mesmo do perfil de cada um. Ainda não temos um regimento escrito sobre isso, mas nós temos regimento de como, na nossa política social, são definidos quem realmente cuida disso, quem realmente é capaz de fazer isso. E que não é indicado, é feito isso naturalmente. Quando alguém é um bom caçador, ele não é especificado, você vai ser o caçador, você é o pescador. Ele, naturalmente, ele tem uma vocação de fazer aquilo e, aos poucos, ele vai adquirindo essa confiança da comunidade. Do mesmo jeito, o ser Xanambu, que hoje tem essa palavra de liderança, chefe, cacique, mas ser Xanambu não era indicado. Hoje já está mudando, é indicado. Você vai ser a liderança. Você é fulano. Do mesmo jeito, o professor. O professor, ele é indicado. Mas nem muitos deles não têm essa vocação de trabalhar com esses conhecimentos do próprio povo dele. E aí está chegando o momento da gente fazer um regimento de como escolher esse representante. Uma proposta que nós geramos, que vai ser muito problemática para os gestores, quanto do Estado e dos municípios, é que nós vamos ter 9 professores, 9 Yusinã em cada escola. Se nós temos 9 áreas, cada um vai ser... De cada área vai ter que se formar um professor. Tem que formar um Yusinã. Porque só o Yusinã ele não vai dar conta de trabalhar as 9 áreas. E aí é o momento da gente pensar como lidar com essa situação. Se até hoje, de 25 anos que o Estado assumiu, ainda temos grandes problemas no negócio de contrato. Agora mesmo, esse mês, teve o seletivo provisório, né? Ainda não legalizaram. E ele já questiona que tem muito professor em comunidades. Imagina a gente trazer agora 9 professores em cada escola. Alguém vai ter que desmaiar, ou vai ter que assumir. E são essas construções que a gente está trazendo, né? Para que nós, Runicuim, tenhamos essa consciência de que nós queremos colocar isso em prática. Se o Estado disser que não, tudo bem. E aonde que a gente vai procurar para que isso seja solucionado? Quem que vai ser o nosso parceiro
diante de todas as legislações que foram pautadas de trabalhar intercultural, bilinguismo, específico, e quando a gente apresenta uma proposta dessa, é recusado pela instituição que possa fazer isso acontecer. Então, são problemas que ainda não enfrentamos, mas eu já visualizo, né? Por conta do tamanho da situação que vai ser gerada. E a ideia é de que a gente se aproprie. Nós, Unicuim, vamos se apropriar. Porque é nosso. Se ninguém quer fazer, nós vamos fazer. Nós já fazemos isso naturalmente em oralidade. Agora queremos fazer isso em escrita, em pesquisa, em produção. E aí nós estamos tentando fazer essa conversa entre nós, para quando eles disserem não, então vamos fazer. E se existe algum apoio externo, de quem é esse apoio que a gente vai buscar? Aí são essas ideias que a gente tem construído, continuamos construindo, e a ideia é de não parar, Cássio. Eu mesmo tenho imaginado futuramente, se os próprios povos não se organizarem e colocar isso em prática, o problema não é da secretaria, o problema é do próprio povo. Assim como o nosso povo, durante o contato, eles sempre fugiram em busca de um espaço para sobreviver, na atualidade nós estamos assim também. Nós precisamos fugir dessa situação problemática que vai nos atrapalhar, sempre nos atrapalhou. Então vamos criar um espaço específico. Eu sempre, nas minhas pesquisas, eu ouvia os mais idosos, meu pai, os meus tios, que eles passaram por essa situação. Eles moravam num local chamado colocação, para cortar seringa, né? Mas eles continuavam trabalhando, pescando, fazendo as suas festas. E quando o seringalista analisava que eles não estavam produzindo a borracha que ele necessitava, a ideia era de tirar eles e colocar outros seringueiros. Mas eles simplesmente não cortavam, mas eles tinham roçado, tinha a casa deles, eles sobreviviam. Hoje nós estamos passando por a mesma situação. Quando alguém assume a sala de aula que não trabalha 800 horas, ele está sendo questionado. E muitas das vezes, ele talvez não está ensinando em sala de aula, mas está ensinando a outras práticas no local específico. E quando alguém, um técnico, vai lá, ele não está em sala de aula, ele fala, esse professor não está dando aula. Então, as mesmas questões que a gente passou quando era seringalista, hoje na escola também está chegando isso. Então, são problemas que nós é que temos que pensar de como enfrentar esse problema. E a ideia da gente fazer essa conversa com diversos formandos que passamos por essa situação, nós temos que pensar uma solução. Porque é uma solução nossa. E nós sabemos que vários outros povos estão num espaço que é muito pequeno. Se nós estamos pensando em trabalhar o nosso conhecimento como o nosso povo tem passado esse conhecimento no espaço livre, será que nós temos esse espaço livre? Que é o roçado, que é o igarapé, que é
o caminho da caça, que é o momento da gente fazer as nossas festas, fazer as nossas artes. Ali está o nosso ensinamento. Então, são essas informações que eu estou trazendo aqui para a gente fazer uma reflexão, né? A cada povo, a cada município, a cada gestores, para a gente chegar a uma compreensão de como tentar acompanhar essas diferenças que cada um de nós, cada um dos povos tem, precisam construir, precisam manter e continuar ensinando para a nova geração. Mas era isso que eu queria trazer como informação. Obrigado. Joaquim, Paulo, tchau Joaquim. Evidentemente, essa gravação ficou maior do que eu tinha pensado, mas isso não é o problema, porque é o problema eu pensar que eu tomei mais tempo de vocês, mas eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês. A gente conversou aqui sobre coisas maravilhosas que, na verdade, abre o leque do debate, e a proposta do vídeo é justamente essa, né, que a partir daqui a gente consiga discutir outros elementos da nossa aula, daquilo que a gente tem pensado, das reflexões que a gente tem feito. Nesse sentido, a gente convida vocês também a participar do momento virtual com os alunos, que a gente deve agendar nas próximas semanas, mas dizer que foi fundamental a fala de vocês. Eu acho que serão muito bem-vindas, com certeza, para os estudantes, e agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. Obrigado, Cássio. Foi um prazer de conversar sobre essa experiência, né? Para ver se a gente vai se lembrando de mais coisas. Mas foi muito bom, obrigado, hein? Abraços. Cássio, obrigado, Joaquim. Tudo de bom, felicidades aí, meu irmão. Vamos lá, vamos junto. Valeu, obrigado, Paulo.